turbulência e viscosidade. Então, como tínhamos visto, o conceito fundamental adotado aqui nos modelos de fluido é o modelo de Euler, no qual eu tenho que descrever o fluido com base na velocidade e na densidade. Eu tenho que conhecer essas grandezas ponto a ponto, em cada instante, em todos os pontos do espaço, como, por exemplo, a pressão. As características do escoamento nós tínhamos visto. Se as variáveis que descrevem o fluido não se alteram, o escoamento estático. Se as variáveis que descrevem o escoamento variam, é um escoamento não estacionário ou turbulento. Se a densidade não varia ponto a ponto, é um escoamento incompressível. Se a densidade varia de ponto a ponto, é um escoamento compressível. Se um nanopalito é colocado no líquido e não girar, é um escoamento irrotacional. Se um nanopalito é colocado no líquido e girar, é um escoamento rotacional. Se as superfícies internas das pequenas unidades de fluido não deslizam umas sobre as outras, é um escoamento não viscoso. Se existe atrito entre as paredes internas ou essas pequenas unidades que descrevem o fluido, nós temos um escoamento viscoso. Veja a figura aqui. Imagine que tem um fluido contido entre duas placas de áreas A separadas por uma distância B, dentro de um duto retangular. Num dado instante, a placa superior, que é essa aqui, é puxada com uma força F, e a placa inferior fica parada. Quando a força F, que está aqui em cima, puxa essa placa, a lâmina ou a parte do líquido que está próxima a essa placa tenta acompanhar o movimento. E esta, por sua vez, essa parte do líquido tenta puxar a parte de baixo e a outra vai puxando a outra e, de uma forma em cadeia, vai chegando até aqui embaixo. Na placa inferior, encontra-se uma lâmina de líquido que está parada. E ela deve permanecer assim porque ela acompanha a placa de baixo. Portanto, você tem esse tipo de configuração. Então, você pode dividir, para descrever esse problema, o fluido em camadas paralelas e planas, como se fossem placas paralelas e planas. A viscosidade não atua somente entre a placa superior e a primeira lâmina. Existe um atrito entre as lâminas internas do fluido ou um atrito com as paredes da lâmina, o que gera o escoamento viscoso. O escoamento de um fluido em que a velocidade varia de camada em camada é chamado escoamento laminar. Conceitualmente, a força externa que puxa essa placa de área A e gera o escoamento laminar é diretamente proporcional à área da placa. Então veja, F seria proporcional à área da placa, à dificuldade de mover essa lâmina de líquido imediatamente próxima à placa e a taxa de variação da velocidade em função da altura, ou seja, a taxa com que eu implemento essa velocidade nessas lâminas que eu com as quais eu construí o modelo. Se eu pego a área da placa que está aqui em cima e a placa que está aqui embaixo, ou seja, se eu pego a área e divido essa força que eu apliquei pela área, eu tenho algo parecido com a pressão, mas não é a pressão, porque a pressão é força aplicada perpendicular à área. Aqui é uma força aplicada paralela à área da placa. Então eu chamo isso de tensão de cisalhamento. Quando eu faço isso, eu vejo que eu tenho uma tensão de cisalhamento que é proporcional a uma constante, que é a dificuldade de mover o líquido, vezes a taxa de variação da velocidade com a altura, que eu chamo de deformação. Essa dificuldade se chama viscosidade, a unidade é Newton segundo metro ao quadrado. Como ela representa dificuldade, o inverso dela representa a facilidade de movimentar o líquido. Então, ainda dentro desse modelo de fluido num escoamento laminar, o coeficiente de viscosidade é alto para fluidos que oferecem grande resistência ao escoamento e baixo para fluidos que escoam facilmente. Então, por conta disso, se inverte, um conceito invertido, é melhor fazer um conceito direto, ou seja,
Quando a viscosidade é alta, representa que a fluidez é baixa. Ou quando a fluidez é alta, a viscosidade é baixa. Então é muito comum usar a fluidez para descrever isso. No caso de placas retangulares, essa taxa de variação da velocidade da lâmina com a altura é constante. Portanto, podemos fazer uma equivalência dizendo que a taxa de variação da velocidade com a altura é nada mais do que a velocidade superior dividida pelo b. Isso vai dar lâminas com velocidades, com taxas de velocidade diferentes. E aí eu posso fazer uma aproximação nessa minha expressão. Em vez de eu colocar dv dy, eu posso simplesmente colocar a velocidade da lâmina mais intensa ali dividido pela altura máxima. E isso vai me dar uma taxa constante, que vai descrever como eu vou distribuir as velocidades nessas lâminas. Aí eu posso reescrever com essa fórmula, que aqui eu tenho aqui tensão de cisalhamento, viscosidade versus a deformação. Em um fluido viscoso, o escoamento em baixa velocidade pode ser descrito como laminar, implicando em lâminas que deslizam uma sobre as outras. Quando a velocidade do escoamento ultrapassa um determinado valor, chamado velocidade crítica, o movimento torna-se desordenado e irregular. Nesta condição, nós temos o que chamamos de escoamento turbulento. O fluido tem um escoamento turbulento. Essa velocidade crítica ela pode ser expressa dessa maneira. Ela é proporcional à viscosidade dividido pela massa específica e pelo diâmetro da tubulação. Essa é uma expressão constitutiva, ou seja, ela foi constituída, ela não tem uma explicação, ela é fenomenológica. Esse escoamento turbulento ele aparece quando o fluido ultrapassa uma determinada velocidade, chamada velocidade crítica. Você verifica que existe uma constante de proporcionalidade entre os parâmetros que medem as propriedades do fluido e a velocidade crítica. Se você reorganiza essa equação dessa forma, você percebe que existe esse número, esse R, essa constante. Essa constante é chamada de número de Reynolds e ela é totalmente experimental. O valor de R é determinado experimentalmente. Por exemplo, em tubulações cilíndricas, o R é considerado 2000. Vamos ao exemplo 1. Considerando a água escoando por uma mangueira utilizada no jardim, por exemplo, das residências, que tem um diâmetro de aproximadamente 2 centímetros, vamos determinar qual a velocidade crítica acima da qual nós vamos ter um escoamento turbulento. E vamos ver se comparar isso com o escoamento residencial, dentro das tubulações das residências. Aqui. Então, quando você considera uma mangueira e aplica então a expressão fenomenológica, você vê que o número de Reynolds é 2000, a viscosidade da água é 1 vezes 10 a menos 3, a massa específica da água é 10 a terceira quilograma por metro cúbico e o diâmetro do tubo é de 2 centímetros. Quando nós fazemos as contas, chegamos a uma velocidade crítica de 10 centímetros por segundo. Quando nós comparamos essa velocidade com a velocidade que é prevista ou conhecida nas residências de 1 metro por segundo, nós verificamos que essa velocidade ela é 10 vezes inferior à velocidade dos tubos que estão em casa. Então, os fluxos nas residências são considerados turbulentos. É pelo diâmetro dos tubos que estão lá. Vejamos um outro exemplo. Eu tenho uma placa quadrada de 1 metro de lado e tem um peso de 40 newtons. Né? E ela está deslizando num plano inclinado de 30 graus sobre uma película de óleo. Ela está descendo com uma velocidade constante de 1 metro por segundo. Pergunta-se qual a viscosidade do óleo, se a espessura da película é de 1 milímetro. Então veja, aqui está a placa, ela está deslizando num plano inclinado de 30 graus e quando você coloca o diagrama de força, você percebe que tem que ter um equilíbrio entre a reação normal ao apoio
e a projeção do peso perpendicular. E tem uma força projetada aqui, que é a projeção do peso perpendicular à normal, mas paralela ao plano. E então, para estar descendo com velocidade constante, essa força está sendo equilibrada pela força de viscosidade. Então, a força de viscosidade é igual a essa projeção da força-peso. A força-peso tem 40, a projeção é o seno de 30 graus, que dá meia, então dá 20 newtons. Então, esses 20 newtons da força de viscosidade está equilibrando a projeção da força-peso e deixando com que o corpo desça com velocidade constante. Então, eu posso determinar com isso a tensão de cisalhamento sobre o líquido, que é o óleo, que é a força sobre a área. Ora, são 20 newtons, então, que estão ali, paralelo ao plano, e uma área de 1 metro quadrado, que dão 20 newtons por metro quadrado. Isso não é pressão, isso é a tensão de cisalhamento. Quando eu substituo aqui na tensão de cisalhamento, eu posso reorganizar essa expressão e botar em evidência o quê? A viscosidade. Colocando a viscosidade, como eu tenho todos os outros parâmetros, eu posso determinar qual é a viscosidade do óleo. E eu encontro 0,02, que é muito próximo dos óleos comerciais que se encontram por aí. Óleos automotivos. É 0,03 para óleo automotivo. Então a gente vê que isso é uma forma, inclusive, de você determinar a viscosidade de um dado líquido. É uma fórmula simples, mas funciona. Então é isso. Eu desejo a todos bom trabalho, espero ter colaborado.